Então vamos lá, gente. Boa noite a todo mundo. Nós vamos falar hoje aí um pouco sobre a seção 5.3 e sobre a seção 5.4. Isso, integrais indefinidas, teorema da variação total e o teorema fundamental do cálculo, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. O livro, seção 5.3 e 5.4, vale a pena dar uma olhada e ter uma atenção especial com relação ao teorema fundamental do cálculo, né? Note que pelo nome dele você já percebe que nós estamos dando uma importância, a importância que ele merece, na verdade, para esse teorema, né? O teorema fundamental do cálculo, ele faz, né, uma ligação entre as derivadas e as integrais. Então, na última oportunidade que a gente conversou, a gente falou um pouco sobre a motivação para a integração, né? Como que a gente chegava na ideia de integração. Basicamente, se tiver uma função maior ou igual a zero, limitada à esquerda por a, x igual a, e à direita por x igual a b, você pode, através da integral, calcular a área limitada, né, entre o eixo x e o gráfico da função, né, essa região limitada, a área dessa região limitada, né? E isso é uma integral definida, né? Isso é a integral definida de a até b da função f de x dx, né? O teorema fundamental do cálculo, ele mostra para você, ele te dá uma receita de como que você encontra a integral, como que você encontra a integral definida, né? Então ele faz uma ligação entre a integral definida e a derivada, né? É isso que a gente vai tentar conversar um pouco agora, né? Então, observação. Antes de qualquer coisa, observação. Então, imagine o seguinte, né? Quando você tem a função f de x igual a x ao quadrado, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Como que você deriva? Para encontrar a derivada, você usa aquela regra. X elevado a n, a derivada é n que multiplica x elevado a n menos 1. Para esse caso, 2x. Se você tiver a função, vou chamar de g de x igual a x ao cubo, por exemplo, e você quiser encontrar a derivada, o que você faz? Mesma regra. Para você encontrar a derivada, você faz n que multiplica x elevado a n menos 1. Note que se você começou com x ao cubo, a sua derivada tem um x ao quadrado. Tá vendo? Sua derivada tem um x ao quadrado. Então aí eu faço a pergunta. Frente a essas ideias, será que a gente consegue imaginar uma função f de x? Eu vou chamar de f grande de x. Será que você consegue imaginar uma função f grande de x tal que, quando você deriva essa função, ela fica igual a x ao quadrado? Você consegue pensar numa função dessa olhando para esse lado aqui, ó? Veja, se você começar com x ao cubo, você derivando, você vai ter 3x quadrado. Então, uma dica, né? Tente f grande de x igual a x ao cubo. Quando você derivar, você vai ter, obviamente, 3x ao quadrado. Já fizemos essa conta. Não é o que você quer. O que eu quero é a derivada igual a x ao quadrado. O que eu faço para poder resolver isso? Fácil.
é só eu dividir o x ao cubo por 3. Se a função f de x, f grande de x for igual a x ao cubo dividido por 3, a sua derivada também fica dividida por 3, porque a constante ela permanece quando está multiplicando a função. Ela sai para fora da derivada e você deriva a sua função. O que quer dizer que a derivada da nossa f grande de x é igual a x ao quadrado. Tá vendo? Da mesma forma, você poderia ter pensado em uma função f grande de x como sendo x ao cubo dividido por 3 mais qualquer número. Por exemplo, 2. Também daria certo. Porque f de x, a derivada, né? A derivada x ao cubo dividido por 3 é x quadrado. Derivada da constante é 0. Qualquer número que você colocar aqui também dá certo. Quando você encontra uma função que a derivada dela é uma função dada, a função que você encontrou, então, a gente chama de antiderivada. Antiderivada. Ou primitiva, né? Primitiva. A f grande, a gente chama a f grande de x de primitiva. Acho que é a linguagem que o capítulo traz, né? Então, note que antiderivada ou primitiva, tanto faz. Note que você consegue fazer algumas brincadeiras com isso, né? Por exemplo, vamos tentar uma coisa diferente, né? Imagine que você tem uma f de x igual a cosseno de x. Qual é a f grande que eu preciso colocar de forma que a derivada da f grande seja igual a f de x? Ou seja, seja igual ao cosseno de x. Qual é a função que quando eu derivo dá cosseno de x? Então você tem que pensar. A derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Mas a derivada do seno de x é o cosseno de x. Então, se você escrever f grande de x igual seno de x, quem é a derivada da f grande? Cosseno de x. Então, o seno de x é a antiderivada do cosseno de x. Tá certo? Ou a primitiva. É a primitiva do cosseno de x. Agora, se você, e aí você pode trabalhar com isso com outras funções que você conhece. Por exemplo, se você pensar numa função h de x igual a e elevado a x, qual é a função, o h grande de x, que quando eu derivo, eu acho e elevado a x? A e elevado a x é fácil, é o próprio e elevado a x. O h de x ele vai ser igual a e elevado a x, porque a derivada é o próprio e elevado a x. Quando você começa a trabalhar dessa forma, você está em condições de pensar no teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. O que ele diz? Ele diz o seguinte. Vamos lá, vamos pegar ele certinho lá, porque ele tem parte 1 e tem parte 2. Vamos ler ele direitinho. O teorema fundamental do cálculo, e é importante depois dar uma olhada com cuidado nessa introdução dele, que é a motivação que ele traz, mas a parte 1 diz o seguinte, ó. Se você conhece uma função contínua, f de x contínua no intervalo fechado AB, e você define a função g dessa forma, g de x igual a integral de a até x, f de t dt, o x variando de a até b. Então a função g de x é contínua no intervalo fechado, ela é derivável no intervalo aberto, e a derivada da g é a f de x. Então vamos escrever isso. Então, ó, teorema fundamental do cálculo, primeira parte. Ele diz que a f ela tem que ser contínua no fechado, né? Contínua no intervalo fechado. Aí você define g de x igual a integral de a até x, f de t dt. Note que nós ainda não temos muitas ferramentas para calcular as integrais, não. A gente viu que essa integral aqui é o cálculo da área debaixo da curva, aquele negócio todo. Mas a gente ainda não tem tantas ferramentas para calcular, né?
menor ou igual a x menor ou igual a b. Aqui, a menor ou igual a x menor ou igual a b. Então, a g ela é contínua no fechado, ela é derivável no aberto e a derivada da g é a f. A derivada da g é igual a f. Quer dizer, a g de x é uma função tal que quando eu derivo eu encontro a f de x. Olha só que coisa interessante, no mínimo, né? No mínimo. Então esse é o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Se você quiser pensar isso geometricamente, também você consegue. Por quê? Porque nós já falamos, se a f, pelo menos no caso onde a f de x é maior ou igual a zero, porque daí fica mais fácil da gente desenhar aqui. Mas os outros casos também, com algumas observações, é a mesma ideia, né? Imagine que você tem aqui o gráfico da função, um gráfico simples aqui, para ficar fácil da gente perceber. O x ele fica variando entre A e B. Então qualquer valor aqui entre A e B pode ser o x. A integral definida de A até x, de f de t dt, é a área. É a área limitada à esquerda por x igual a A, à direita pela reta x aqui, né, pelo valor x aqui, a reta que passa em x, embaixo pelo eixo x, para f de x maior ou igual a zero, e em cima pelo gráfico da função. Então, essa área aqui, ó, é a g de x. Essa área é a g de x. Tá certo? Conforme você vai fazendo o x indo para b, você vai, né, aumentando a área, ou se você fizer o x ir para a, você vai diminuindo a área. Mas a área é o g de x. E o g de x é a antiderivada, ou é a primitiva da função f de x. Então, a derivada da g de x, g' de x, é igual a f de x. Então, essa é uma forma de você construir construir primitivas, né? Quer dizer, dado uma função, como é que você constrói uma primitiva? É dessa forma, tá certo? E aí você consegue fazer alguns exemplos, né? Por exemplo, imagine que você tem uma f de x igual a x quadrado. Foi o que nós fizemos anteriormente. F de x igual a x quadrado. Aí você define uma g... considera um intervalo, né? Para poder ficar intervalo fechado. De 0 até 1. Que foi onde nós já calculamos a área. Aí você pega... então, o seu x variando de 0 até 1. Aí você pega uma g de x e define como sendo a integral de a até x. Então, de 0 até x. Limite de integração inferior, limite de integração superior. Da função f de t dt. Então, da função f de t dt. Como a minha f de x é x quadrado, então a minha f de t vai ser t quadrado. Então, eu vou colocar. A minha g de x ela vai ser igual a integral de 0 a x, t ao quadrado, dt. O teorema diz que essa função g de x, ela é contínua de 0 até 1, ela é contínua no fechado, ela é derivável no aberto, de 0 até 1, e a derivada é igual a f de x, ou seja, é igual a x ao quadrado. G' de x é igual a x ao quadrado. Isso é o que o teorema diz. Isso é o que o teorema diz. Teorema fundamental do cálculo, parte 1. Tá certo? Bom, o teorema fundamental do cálculo, parte 2, ele completa, né? Ele completa essa ligação que a gente precisa fazer entre a derivada e a integral. Porque agora ele vai te dar uma receita para você calcular a integral. Ele vai falar o seguinte: se você conhece uma primitiva, então, como é que você calcula a integral de a até b de uma função f de t dt? Como é que você calcula de a até b f de t dt? F de t dt. Basta você conhecer uma primitiva da função
e fazer a conta f de b menos f de a. F de b menos f de a. Onde f de x é tal que f' de x é igual a f de x. Então, a f é uma primitiva. A f é uma primitiva. Isso aqui também você pode encontrar a notação assim, ó. F de x, né, indo de A até B, é a mesma coisa, é a diferença. F de B menos F de A. Né? Então, você pega a primitiva e calcula ela no extremo dos intervalos. Né? No extremo do intervalo. Tá certo? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, olha só que interessante para aquilo que nós já vimos até agora, né? O que é que nós falamos nas nossas observações iniciais sobre o x ao quadrado? Uma primitiva para o x ao quadrado é o x ao cubo dividido por 3. Por quê? Se você derivar x ao cubo dividido por 3, você vai achar x ao quadrado. Vai ficar 3x ao quadrado sobre 3, você vai simplificar, vai ficar x ao quadrado. Então, isso aqui é uma primitiva. Isso quer dizer que, se você calcular a integral definida de x ao quadrado dx, e aqui não preocupa muito com a variável x ou variável t, né? Isso é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, ó. Integral de 0 a 1 de t ao quadrado dt é a mesma coisa que a integral de 0 até 1 x ao quadrado dx. Não tem diferença, tá? É só o t aqui virou x, o t virou x, não tem diferença. Bom, então, se você for calcular a integral de 0 até 1 x ao quadrado dx, para fazer essa conta, você precisa conhecer uma primitiva. Mas qual é a primitiva que você conhece? X ao cubo dividido por 3. Qualquer primitiva serve, mas aqui você conhece o x ao cubo dividido por 3. Aí você vai calcular o x ao cubo dividido por 3 de A até B. Mas o A é 0 e o B é 1. Então, você vai fazer a continha 1 ao cubo dividido por 3 menos 0 ao cubo dividido por 3. Mas isso aqui dá 1/3, que foi exatamente o valor que nós encontramos na última oportunidade que nós conversamos, quando a gente fez aquela conta utilizando retângulos, subintervalos e construindo retângulos, e fizemos aquela soma de rima. E aí nós tomamos o limite fazendo n tender a infinito, e aí deu 1/3. Tá certo? Então, a integral definida de x ao quadrado dx, de 0 até 1, é igual a 1/3. Né? Então, note que o teorema fundamental do cálculo, ele faz duas coisas importantes. Primeiro, ele te dá a receita para você construir primitivas, né, para você construir primitivas a partir de funções dadas. E depois ele te diz que, se você conhece uma primitiva, você consegue calcular a integral definida. Tá certo? Essa é a ideia dessa seção, né? Dos resultados ali que aparecem nessa seção. Né? Então, o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, já falamos, e depois o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, trata justamente dessas ideias. Né? Deixa eu chegar no 2 aqui, só para a gente poder ler a regrinha dele certinho. Né? Então, ó, vamos para frente, né? Então, ó, quanto que dá essa integral? É x ao cubo agora. Bom, você pode ir lá e fazer aquele negócio. Você vai lá e faz assim, a área é igual ao limite. A área é integral, né? A área é integral, né? Tô falando assim. Aí é o limite quando n tende a mais infinito. Aí você calcula o delta x. Aí você calcula a f aplicada em x, i. Aí isso aqui é um retângulo, então você tem que fazer o somatório para ir indo de 1 até n. Vocês lembram? Esse aqui tudo a gente fez. Aí você toma o limite. Aí isso aqui vai dar a área. Mas você pode calcular isso aqui agora com essa observação que nós fizemos. Vamos ver se a gente consegue. Ó. Vamos ver. Quanto que dá essa integral? Né? De acordo com essa nossa observação, você vai ter que fazer o seguinte. O x... ele vai ter que ficar a quarta potência, porque quando você deriva, cai uma potência e fica 3.
E no denominador tem que ter o 4. E vai de 0 até 1, porque, né, 0 até 1. Aí, ó, pronto. É 1 quarto menos 0 sobre 4, ou seja, 1 quarto. Bom, mas 1 quarto dá o quê? É 0,25? 0,25, né, se eu não estou enganado. 0,25. Aí você pode falar, não, professor, eu tô achando que esse negócio aí tá meio esquisito, é 0,25 mesmo? Bom, vamos lá, vamos ver, vamos pegar a calculadora e a gente olha na calculadora, entendeu? Por exemplo, eu pego aqui, você tem x ao cubo, aí só que você quer x ao cubo só entre 0 e 1. Então, eu vou pegar assim, então. Curva, né? E aí eu faço curva, não quero curva, então, quero função, tá? Função. Função, e aí eu faço função só, função, valor inicial, valor final. Pronto. Aí então eu vou pegar f de x, e aí eu ponho 0 e ponho 1. Pronto. Aí eu apago, ó lá, eu quero só esse pedaço aqui, ó. Quero só esse pedaço. E o que você quer procurar? Eu quero procurar a área aqui embaixo. O que nós fizemos no nosso último, na nossa última conversa? A gente colocou um parâmetro aqui, aí a gente falou assim, ó, se você colocar o parâmetro de 0 até, sei lá, 50, por exemplo, vamos ver 50 aqui, até 50, né? Aí, o que você consegue fazer? Você consegue vir aqui e fazer o que a gente chama de soma de rima. Mas aí nós vamos fazer soma de rima superior, que aí dá certo para esse caso aqui. Aí vai ser da f de x, indo de 0 até 1, com o fator A lá, que é o número de retângulos. Olha lá. Então você tem um número de retângulos. Ó. Conforme você vai aumentando o número de retângulos, você vai aproximando a área. Aí se você tomar o limite, você tem a área exata. Como eu pus só 500 como valor de n aqui, por número de subintervalos, então você vai ter só uma aproximação da área. A aproximação aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está dando 0,26, ó, 0,26. Nós achamos exatamente 0,25, exato. A nossa aproximação deu 0,26, mas é porque eu estou usando apenas 50 retângulos. Aí você fala assim, bom, então tá, como é que você calcula direto, então? Dá para fazer. Você vem aqui e fala, ó, eu quero calcular a integral dessa função do valor inicial para o valor final. Então, ó, f de x, que é o x ao cubo, indo de 0 até 1. Olha lá, aí ele calcula a área toda, 0,25 foi o que nós achamos. Tudo bem? Bacana, né? Bacana isso aqui, né? Olha só que exemplo, que coisa interessante, o próximo exemplo. Vamos embora trabalhar com o próximo exemplo, que talvez ele esclareça algumas coisas. Então, por exemplo, outra função que você consegue derivar sem técnica, porque por enquanto nós não vimos técnica nenhuma de técnicas de integração, não sei o que, nós não vimos isso. Nós estamos pensando só com aquelas derivadas fáceis lá, né? Então, ó, pensa numa f de x igual a cosseno de x. Cosseno de x. Nós já falamos, já mostramos. A função, a primitiva do cosseno de x, uma primitiva do cosseno de x é seno de x. Por quê? Porque quando você deriva o seno de x, você acha cosseno de x. Então, por exemplo, qual é a integral da função cosseno de x, e aí tem que pôr sempre o dx, tá? O dx, esse símbolo de integral e o dx sempre vem junto. Cosseno de x indo de 0 até π sobre 2. Quanto que dá essa integral? Se você lembrar do gráfico da função, cosseno de x, ela é alguma coisa assim, ó. Se aqui for o π sobre 2, aqui for o π, aqui vai ser o 3π sobre 2 e aqui o 2π. Então, o cosseno de x ele faz alguma coisa assim, ó. Ele vem, ele desce, ele sobe e ele chega aqui em cima de novo. Né? Essa integral aqui, ó, de 0 a π sobre 2, é a conta da área, é o valor da área desse pedaço aqui. Então, eu quero achar o valor desse pedaço.
Você conhece uma primitiva. Você conhece uma primitiva, seno de x. Então, essa integral, você vai conseguir resolver ela assim, ó. Seno de x calculado de 0 até π sobre 2. Essa notação aqui significa seno de π sobre 2 menos seno de 0. O seno de π sobre 2 vale 1. O seno de 0 vale 0. Então, essa integral aqui dá 1. Essa área vale 1. Essa área vale 1. Tá certo? Aí você pode voltar. Você pode voltar lá na nossa... Não é nessa aqui não. Você pode voltar aqui, né, no nosso gráfico. E aí você pode pensar o seguinte. Então tá, vamos ver. Vamos ver esse negócio aí. Não tô muito convencido, né? Não tô muito convencido que esse negócio é isso mesmo. Vamos pegar o gráfico do cosseno. Vou olhar o... Oi? Cosseno de 2? Não, mas por que cosseno de 2? Não entendi. É a integral, né? A integral do cosseno de... Então, mas esse 1 é a integral. A integral de 0 até π sobre 2 do cosseno de x dx deu 1. Porque o seno de π sobre 2 é 1. E o seno de 0 é 0. Entendeu? Aqui, ó, é seno calculado em π sobre 2. E aqui seno calculado em 0. O seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus. É 1. E o seno de 0 é 0. Então, 1 menos 0, 1. Aí, esse 1 é o valor da integral. O valor da integral. Geometricamente, ele é a área limitada aqui embaixo da curva, acima do eixo x, entre as retas x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Quer ver? Aqui no nosso gráfico aqui, talvez fique melhor. Deixa eu parar isso aqui. Aí. No nosso gráfico aqui vai ficar melhor. Quer ver? Então, ó, olha lá o cosseno. Igual eu falei, ó, o cosseno. Ó, ele começa aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Eu vou limitar igual eu fiz da outra vez. Vou pegar só o pedaço que a gente está querendo. Então, vou pegar aqui, ó, função. Aí eu vou pôr, a função agora ele chamou de h de x. Então, é a nossa função h de x indo de 0 até π dividido por 2. E aí eu vou apagar a função toda. Então, ó, nós queremos encontrar a área limitada por o gráfico da função, aqui, esse pedaço do gráfico da função, indo de 0 até π sobre 2. Então, é esse pedaço aqui que eu quero encontrar. Tá certo? Se você pegar e tentar fazer aquela conta que nós fizemos na última oportunidade com os retângulos, você vai achar uma aproximação. Então, você vai fazer h de x indo de 0 até π dividido por 2, e eu vou usar aquele tanto de retângulo lá, eram 50 retângulos. Vou usar os 50 retângulos. Olha lá, você pode pôr pouco retângulo, ó. Acho que uma de vocês me perguntou como que a gente fazia para uma função um pouco diferente, né? Então, esse aí é um caso, ó. Você tem aqui 2 retângulos, 3... É muito legal, muito legal. E você pode fazer isso na mão e depois você fazer no GeoGebra para você conferir se você está fazendo correto, entendeu? Se você entendeu o que é para fazer. Uma coisa que você pode... Foi você, né, Camila? Isso mesmo. Uma coisa que vocês podem perceber aqui é que, ó, nessa forma de cálculo aqui das áreas, ele não está considerando o f de xj. Ele está considerando o f de xj menos 1. Ele está pegando o extremo esquerdo do intervalo. Porque a gente não falou isso na outra semana, mas você pode, aquele xj, você pode pegar o extremo direito, o extremo esquerdo, você pode pegar o ponto médio, você pode pegar qualquer ponto dentro do subintervalo que vai dar certo. Tá? A hora que você tomar o limite, você vai ter a área do mesmo jeito, né?
Então aqui, ó, conforme eu vou aumentando o número de retângulos, ele vai melhorando a aproximação da área, ó lá. Quando a gente chega perto de 50, ele já tem 1,01 de cálculo de área. 1,01. Nós achamos 1. Mas o nosso nós fizemos exato, porque nós calculamos a integral. Se você quiser calcular a integral aqui, ele também deixa. Você escreve integral, fala, ó, eu quero calcular a integral da função. Ele falou, a nossa função aqui ele chamou de h de x. Indo de 0 até π dividido por 2. E aí ele calcula para você a integral exata. Olha lá, ó, o valor da área 1. Tá vendo? Agora, olha só para você ver que coisa interessante. Seguindo ainda com essa mesma função. A área que nós achamos foi esse pedaço aqui. Agora, eu vou convidar você para fazer a seguinte conta. A integral de 0 até π do cosseno de x dx. Mudou o intervalo. Se você lembrar exatamente o que nós estamos fazendo, não é difícil você perceber que agora a gente vai seguir a função até o π. Até aqui. Então a área que você está considerando agora vai ser essa área e essa área. Vocês lembram que eu falei com vocês que quando a função mudava de sinal, ele considerava a área limitada ainda entre o eixo x e a função, mas aí a função ia estar embaixo do gráfico, abaixo do eixo x, né? E a integral, ela faz aquela compensação que nós falamos. Ela pega a parte de cima e considera positiva e subtrai da parte de baixo, do valor da área da parte de baixo. O que quer dizer o seguinte, olha só. O valor que você encontrar aqui quando você acabar de desenvolver a integral é a área que está acima do eixo x, todas as áreas que tiverem acima do eixo x naquele intervalo, menos todas as áreas que tiver abaixo. Para esse caso, a gente pode fazer a conta com facilidade, porque a gente já sabe qual é uma primitiva possível, é o próprio seno. Mas o intervalo muda, é de 0 a π. Então você vai ter seno de π menos seno de 0. Mas o seno de π é 0. E o seno de 0 também é 0. Então essa integral dá 0. Essa integral é a área que está para cima do eixo x menos a área que está para baixo do eixo x. Pensando nisso, você consegue me dizer qual é o valor da área que está para baixo do eixo x? Qual é o valor da área que está para baixo? 1, porque a área de cima era 1. Então a área de baixo tem que valer 1 também, porque 1 menos 1, 0. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Então, olha só, você respondeu para a gente qual é o valor da integral de π sobre 2 até π do cosseno de x dx. Na verdade, menos 1, né? Porque aqui ele calcula e põe sinal, né? Para poder, a hora que somar, dar sinal. Mas é igual você falou, a área é 1. A integral é menos 1. E você pode... Porque está abaixo do x. Porque está abaixo do x. Quer ver? Vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta porque daí a gente tira a prova. Se vai dar positivo ou negativo. Ó, o intervalo agora é de π sobre 2 a π. Então vai ficar seno de x, π sobre 2 até π. É só esse pedaço. Só esse pedaço. Aí vai ficar seno de π menos seno de π sobre 2. Mas o π é 0. Seno de π é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Mas tem o sinal de menos. Então... menos 1 igual você falou. É isso mesmo, igual você falou. Entendeu? Agora, olha só. Desafio. Desafio agora. Agora é difícil. Desafio. Qual é a integral de 0 até 3π sobre 2 cosseno de x dx? Quanto que dá?
Quem chuta? Quem tem coragem de chutar isso aí? Vamos lá, pode falar, pode tentar. Zero. Ó, a integral... Então, mas a integral de 0 até 3π sobre 2, ela vai considerar esse pedaço que está para cima do eixo x, essa parte vermelha que está para baixo do eixo x e essa parte azul que está para baixo do eixo x. Então não vai dar zero, vai dar outra coisa. Não vai dar zero, tem que dar outra coisa. Que outra coisa será que dá? Vamos... Isso. Se fosse até o 2π, dava zero. Isso. Mas é até 3π sobre 2. Então vamos ver, ó. Seno de x. Não precisa. É geométrico. Olha geométrico, ó. Esse pedaço aqui não vale 1? Esse pedaço... então esse outro aqui que está para baixo do eixo vale quanto? Menos 1. Quanto que tem que dar a integral? Menos 1. Porque ó, esse pedaço é igual a esse pedaço, que é igual a esse pedaço. Eles só estão em posição diferente. A área limitada é a mesma. Vamos fazer a conta aqui, porque daí eu respondo o Juliano. Ó, Juliano, realmente, se você fizer a conta, você vai precisar saber qual é o valor do seno aplicado em 3π sobre 2. O seno de 0 é 0. Mas aí você pode lembrar lá do ciclo trigonométrico. Vamos lembrar do ciclo trigonométrico? Aqui é o ângulo 0, o seno é 0. Aqui o seno é 1, π sobre 2. Aqui é π, o seno é 0. 3π sobre 2, o ponto está aqui, ó. Menos 1. Porque aqui é 1, aqui é menos 1. E o seno é medido no eixo y. Então é menos 1. Agora, geometricamente, é porque vai ter duas regiões, cada uma com área 1 para baixo do eixo x, e uma região com área 1 para cima do eixo x. Então a integral vai somar 1 positivo e vai tirar 2. Aí então ela vai ter saldo de menos 1. É a área líquida. Entendeu? Isso quer dizer que tem mais área para baixo do gráfico do que para cima do gráfico. E aí, finalmente, só para poder concordar com as observações, acho que foi a Camila que observou, se você fizer a integral de 0 até 2π do cosseno de x dx, o que você vai ter é seno de x. Nossa, esse x ficou muito esquisito, peraí. Vamos resolver ele aqui. Seno de x indo de 0 até 2π, então vai ser seno de 2π menos seno de 0. Mas aqui é 0, então dá 0. E aí, isso aqui responde ou confirma aquela ideia de que aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1 e aqui vale 1. Aí você tem 2 para baixo do eixo x, 2 para cima do eixo x. Se você integrar de 0 até 2π, dá 0, porque tem o mesmo tanto de área para cima do eixo x que para baixo do eixo x. Muito, muito. Se você voltar aqui para a nossa figura, ó, a gente pode considerar, em vez de parar aqui em π sobre 2, a gente pode ir até o 2π. E aí você olha o gráfico todo. Olha o gráfico todo até 2π, tá vendo? Até 2π. Aí esse lado aqui vale 1. Nós já calculamos. Aí vamos calcular então. Eu vou pedir para ele calcular a integral.
da função h de x, né? É a mesma função. Só que agora indo de π dividido por 2 até o 3π dividido por 2. Não era 3π, não, era 2, era π que a gente queria, né? Primeiro, π. Aqui. Π, aí. Então, ó, vale 1, esse pedaço vale 1. Olha aqui quanto que vale o pedaço de baixo, ó. Menos 1. Mas o menos é só porque tá para baixo do eixo x. A integral é menos 1. Perfeito, a integral é menos 1. Mas a área, com medida de área, é 1, né? Medida de área é 1. Então a área aqui é 1. Aqui também vale 1. Mas como tá para baixo do eixo, a integral fica negativa, para baixo do eixo x. Se você fizer de π até 3π sobre 2, você também vai achar menos 1. Então, integral da função h de x de π até 3π sobre 2. Também é menos 1, olha lá. Também é menos 1. E, finalmente, se você fizer a integral de 3π sobre 2 até o 2π, que é o último pedaço, também tem 1. Então, se você fizer a integral toda, ele vai somar 1, menos 1, menos 1, mais 1, 0. Então, é igual eu falei, né? Assim, olha bem. O que eu quis dizer foi o seguinte, ó. Essa integral aqui deu 0. O que esse 0 significa? Ele é área? Então, ele não é área. Por quê? Porque a área que tem aqui a área limitada pelas funções vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1 e aqui vale 1. Mas essa integral, ela mostra que a quantidade de área que está para cima do eixo x, o valor dessa área, é igual à área que está para baixo do eixo x. Então deu 0. Ele só não te fala quanto que é, entendeu? Se você... Isso, mostra a relação. Mas ela não fala para você quanto de área tem acima do eixo x. Não sei. Para uma função qualquer, né? Eu falo para uma função qualquer, entendeu? Né? Então, também, com qualquer função. Qualquer função. O seno, em particular, também seria um caso. Mas isso é para qualquer função. Tá? Então, o que a integral faz para você é calcular a área, mas não é área, né? Você tem que chamar de área líquida. Por quê? Porque ele está considerando o que está para cima do eixo x e subtraindo o que está para baixo do eixo x. Então aí ele tem área líquida. Se a sua função for sempre maior ou igual a 0, aí sim, o que você tem é a área limitada. Então, o que eu quero chamar a atenção para isso? Eu quero chamar a atenção para o seguinte. Vamos dizer que você calcula a integral dt de uma função qualquer. E isso aqui dá 2, por exemplo. Uma função qualquer. Você não conhece onde ela muda de sinal, nem nada. Você só sabe que deu 2. O que você pode dizer? Isso aqui é área? Não, isso aqui é a área líquida. Essa integral aqui, ela considerou a área que estava para cima do eixo x, a área que está para baixo do eixo x, compensou uma com a outra e deu 2. Então quer dizer que tem mais área para cima do eixo x do que para baixo. Mas eu não sei quanto que é, eu só sei a diferença. Entendeu? A ideia que você tem que pensar é assim, ó. Se isso aqui é a área 1, isso aqui é a área 2, então esse 2 aqui é a diferença. Área 1 menos área 2. Mas eu não sei quanto vale a área 1, não sei quanto vale a área 2. Isso para uma integral qualquer. Se a função
for maior ou igual a zero, aí não. Aí a integral deu 2, 2 é a área. Porque a função está com o gráfico todo para cima do eixo x. Então o 2 é a área. É só isso que tem que ter em mente, tá? Tem que ter atenção com relação a isso, tá bom? Se a sua integral der negativo, menos 2, por exemplo, você só consegue dizer que tem mais área para baixo do eixo x do que para cima do eixo x.